Caríssimos estudantes, nobres colegas professores, hoje veremos fluxos econômicos e fluxos populacionais, certo? Então, vamos à definição dos mesmos, vamos à definição de cada um, não é? Então, o fluxo econômico é o deslocamento de capitais, empresas, como é isso aqui? Mercadorias e investimentos. Repetindo, o fluxo econômico é o deslocamento de capitais, empresas, mercadorias e investimentos. Vamos começar definindo cada um, não é? Vamos lá. Deslocamento de capitais. O que é isso? É eu tirar o capital, um exemplo, eu tenho um capital investido no Brasil e tiro ele e invisto na Argentina. Por quê? Porque na Argentina a economia está melhor nesse momento. Ou eu tenho um capital investido, um exemplo, na Suécia e trago para o Brasil porque naquele momento no Brasil está melhor. Certo? Então, isso é um fluxo de capital. Mas o que é capital? É dinheiro? Não. Capital, pessoal, não é dinheiro. Embora também passe pelo dinheiro. Né? Um exemplo. Se eu tenho um milhão de reais, nem sonhando, professor não consegue isso, né? Mas é uma suposição. R$1 milhão, eu tenho R$1 milhão e deixo guardado em casa. É dinheiro, não é investimento. Não é capital. Não, professor? Não. Esse R$1 milhão lá em casa, guardado, ele vai gerar alguma coisa? Ele vai produzir alguma riqueza? Não. Então ele não é capital. Agora, se eu pego esse R$1 milhão e invisto, por exemplo, em títulos do Tesouro Público, títulos do Tesouro, aí sim, ele torna-se capital. Se eu invisto esse dinheiro em uma empresa, torna-se capital, certo? Mercadoria. Mercadoria, claro, qualquer coisa que a gente possa comprar ou vender. Então, fluxo de mercadorias. Como a senhora? Naquele lugar, um exemplo, no Brasil, está pagando o preço da carne, está mais alto do que na França. Então, vamos vender carne no Brasil. Fluxo de mercadorias. Claro que isso não acontece. Geralmente, o Brasil é que fornece carne, né? Isso é um exemplo, pessoal. Só um exemplo, é uma suposição. Né? Não vamos levar ao pé da letra. Né? O famoso ipsis literis. E investimentos. Como assim? Fluxo de investimentos. Porque, às vezes, eu vou investir um dinheiro em uma empresa e aquela empresa não está mais dando lucro em um determinado país e eu vou investir em outro. Acontece muito isso com capital especulativo. Como é isso? Eu vou investir numa economia por causa dos juros. Eu não estou produzindo nada. Eu estou só como se fosse uma espécie de agiota, emprestando meu dinheiro para aquele governo. Então, eu invisto naquele país, compro títulos do Tesouro e vou lucrando com isso. Só que em determinado momento, outro país oferece uma taxa mais alta e eu tiro e coloco lá. Entende? Coloco em outro país o investimento. Então, são fluxos. O capitalismo tem disso. Os fluxos econômicos. São essas coisas, como eu falei. Os fluxos populacionais, principal deles, nós temos o quê? As taxas de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo e migração. Taxa de natalidade, número de pessoas que nascem em determinado país ou região. Mortalidade, pessoas que morrem. Crescimento vegetativo, o que é? A diferença entre
o quê? O número de nascimentos e o número de mortes. Então, se nasceram 1.000 pessoas e morreram 800, eu tive um crescimento vegetativo de 200 pessoas. Mas se for o contrário, morreram 1.000 pessoas e nasceram 800, eu tive um crescimento negativo, né, de 200 pessoas. Entendeu? Crescimento vegetativo negativo. Pode ser negativo também. Entendem? E o outro é o quê? Migração. Outro fluxo populacional, migração. Por que as pessoas migram? Vejam, desde os primórdios da humanidade, desde o Paleolítico, do período Paleolítico, o ser humano migra. Por quê? Porque o ser humano no Paleolítico, na antiga idade da pedra, na velha idade da pedra, ele era o quê? Caçador e coletor. Então ele dependia da natureza. Quando aquele lugar não tinha mais abundância do que ele precisava, ele fazia o quê? Saía. Ia para outro lugar. Então nós ainda temos isso. As migrações no mundo. As pessoas vão para outros lugares em busca de uma melhor qualidade de vida ou até mesmo para salvar a sua vida. Por exemplo, nos países onde existem guerras civis, muitas pessoas fogem para não morrerem. Entendem? Calamidades naturais, desastres naturais, catástrofes. As pessoas fogem para sobreviverem. Entendem? Então, uma grande seca, com muitas pessoas saíam daqui do Nordeste, né? A figura do retirante ia para o Sudeste do Brasil. Tão retratado isso nas músicas de Luiz Gonzaga, né? Então, a migração interna, isso é uma migração interna, dentro do próprio país, de região para outra região. Existe a migração internacional, que é de um país para outro. Geralmente, as pessoas dos países mais pobres migram para os países mais ricos em busca de uma melhor qualidade de vida. É isso aí, pessoal. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.